Com a saúde fragilizada e com a mobilidade comprometida desde que sofreu um derrame em 2013, ele tem uma vida reclusa e não aparece publicamente há 6 anos. Mas anunciou que vai se candidatar à reeleição, em busca de um 5º mandato. Segundo observadores regionais, Bouteflika deve vencer a eleição, marcada para o dia 18 de abril. Mas a intenção dele de estender seus mais de 20 anos no poder também enfrenta críticas. Os gritos da multidão não parecem, porém, ter alcançado Bouteflika. Da Suíça, onde está fazendo tratamento médico, o presidente não veio a público falar sobre as manifestações. Bouteflika ganhou nos últimos anos o apelido de morto-vivo. E, de acordo com a especialista em África Cristina Mas, os adversários mais generosos do presidente o chamam de a moldura. Como Bouteflika não tem podido comparecer a cerimônias públicas, inclusive ao lançamento da própria candidatura, ele é frequentemente representado por uma foto emoldurada. A incerteza sobre a condição de Bouteflika é tão grande que na segunda, o embaixador da Argélia em Paris teve de fazer um comunicado confirmando que ele estava vivo, diz Cristina Mas. Cristina Mas concorda: o poder é uma casta que, por décadas, tomou conta do setor público e que agora governa o país como se fosse um negócio privado. É um círculo fechado, liderado pelo irmão mais novo do presidente, Said Bouteflika, e o chefe de gabinete das Forças Armadas, Ahmed Gaid Salah. Marc Marginidas, um jornalista que viveu e trabalhou na Argélia na década de 1990, é mais cáustico. O poder é uma máfia político-militar que foi instaurada e mantida sob controle pelo presidente Bouteflika depois que ele emergiu da guerra civil dos anos 90 como o homem forte que poderia oferecer estabilidade ao país. O país conquistou a independência da França nos anos 1960 após uma longa guerra. Uma democracia frágil foi instaurada em seguida, mas quando os islamistas chegavam perto de vencer as eleições de 1990, os militares intervieram, dizia. A atual crise de liderança decorre do fato de Bouteflika estar frágil, o que provocou uma guerra interna entre facções que querem governar. O poder não conseguiu consenso em torno de um sucessor a Bouteflika e se viu forçado a lançá-lo à reeleição. Inconformados em ter um candidato que parece não ter condições de governar, milhares de jovens tomaram as ruas das principais cidades da Argélia. De acordo com a imprensa local, os protestos foram os maiores dos últimos 30 anos. A Argélia é um país com uma população de pouco mais que 42 milhões de habitantes, sendo que 1 em cada 4 tem menos de 15 anos. A média de idade é de 27,8 anos. Dados oficiais mostram que o desemprego entre jovens alcança 30%. Eles estão cada vez mais frustrados com o fato de terem um presidente frágil e inacessível, diz Marginidas. A economia do país ainda é dominada pela indústria de gás e petróleo, e a recente queda no preço do petróleo aprofundou a crise financeira. O Estado se mostrou incapaz de manter os subsídios à comida, combustível, moradia e de criar empregos, diz Cristina Mas. Numa carta que foi lida em cadeia nacional de televisão no dia 3 de março, Abdelaziz Bouteflika prometeu que, se reeleito em abril, lançará uma conferência nacional para implementar reformas políticas e marcar a data para uma segunda eleição na qual não concorreria. Mas esses argumentos parecem ter pouco peso junto à nova geração, enquanto os mais idosos começam a questionar o que de fato aconteceu na guerra civil. Um número cada vez maior de pessoas passou a exigir respostas, diz Marginidas. Eles querem saber quem foi responsável pelos massacres ocorridos no passado.